Olha só, hoje a gente vai mergulhar num assunto super importante. Dia 20 de fevereiro é o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo aqui no Brasil. E sabe, é uma data que foi pensada justamente para isso, para a gente parar, refletir e, claro, conversar. E para começar essa reflexão, já vem uma pergunta que, olha, dá o que pensar. Sabe aquela ideia de que dependência química é um problema distante, uma coisa que só acontece, sei lá, com os outros? Pois é. Mas será que é assim mesmo? Então vamos lá. O grande lance dessa data é justamente esse: trazer consciência. É um dia para a gente entender melhor o problema, focar em como prevenir e, o mais importante de tudo, incentivar quem precisa a buscar ajuda. E olha, sem nenhum tipo de julgamento. E aqui a gente chega num ponto que é, assim, crucial. É que o álcool e as outras drogas podem impactar a vida de qualquer um mesmo. Não importa a idade, a classe social, a profissão, não importa. A dependência química é uma questão de saúde pública que simplesmente não escolhe alvo. E é interessante a gente entender como é que essa jornada geralmente começa, né? Porque muitas vezes tudo se inicia de um jeito que parece super inofensivo, sabe? Um uso casual. Só que aí, com o tempo, aquilo pode virar um hábito e, em muitos casos, acaba evoluindo para perda de controle. E é aí, nesse ponto, que a ajuda se torna absolutamente essencial. E é exatamente sobre esse ponto de virada que a gente vai falar agora. Porque vamos combinar, a decisão de procurar apoio, nossa, é um dos passos mais difíceis, mas ao mesmo tempo, um dos mais corajosos que uma pessoa pode dar na vida. Essa frase, olha, ela diz tudo. A gente precisa, de uma vez por todas, quebrar essa ideia de que pedir ajuda é fraqueza. Pelo contrário, é um ato de uma força imensa. É o verdadeiro começo da jornada de recuperação. É aquele momento em que a pessoa decide lutar para retomar o controle da própria vida. Ok, a decisão foi tomada. Mas e aí? Para onde ir? O que fazer? A boa notícia, e é uma ótima notícia, é que existe toda uma rede de apoio espalhada pelo Brasil, pronta para acolher e ajudar. E olha só quantas opções existem. Tem os CAPSADs, por exemplo, que oferecem tratamento profissional, tudo pelo SUS. Tem também os grupos de apoio, que são fantásticos, como os Narcóticos Anônimos e os Alcoólicos Anônimos, onde se cria uma verdadeira comunidade de suporte. E para um primeiro contato, para desabafar, tem até linhas de apoio gratuitas como o CVV. O ponto é, a ajuda existe e ela é sim acessível. Beleza, já falamos sobre pedir ajuda. Mas agora vamos para outra ponta dessa história toda, a prevenção. Porque falar abertamente sobre o assunto e entender o papel da comunidade, isso é simplesmente fundamental para a gente construir um futuro com mais esperança. E essa comparação aqui mostra tudo, né? De um lado, o tabu, o silêncio, o que isso gera: estigma, isolamento e acaba impedindo que as pessoas busquem ajuda. Agora, do outro lado, a conversa aberta, em família, com os amigos, isso sim muda o jogo. Isso promove apoio, ajuda a compartilhar informação de verdade e, no fim das contas, é a ferramenta de prevenção mais poderosa que a gente tem. E depois de tudo isso que a gente conversou, a mensagem principal, aquela que precisa ficar, é esta. É uma frase curta, simples, mas que tem uma força gigantesca. A jornada pode ser bem difícil, a gente sabe, mas com o apoio certo e com muita determinação, a recuperação deixa de ser só uma esperança e se torna uma realidade para muita, muita gente. E para a gente fechar, fica essa pergunta no ar. Porque combater o estigma, promover a saúde, isso é uma responsabilidade de todo mundo, é coletiva. Então o grande convite que essa data nos faz é justamente esse: pensar em como, no nosso dia a dia, a gente pode ajudar a espalhar a informação correta e, claro, muita esperança.